Boa noite. Paz e bem. Dou minha saudação a todos que estão acompanhando pela internet das outras regiões. Deus os abençoe. Então hoje é a última formação deste ano, né? Temos muitas coisas para agradecer a Deus neste ano, né? Quanto crescemos neste ano, que meditamos sobre quem somos de verdade, né? E diante de Deus, né? E quem é Deus para nós? A gente aprendeu a se conhecer e a conhecer a Deus neste ano, que foi a reflexão, o tema deste ano, Senhor, que eu me conheça e te conheça. Na espiritualidade mais voltada à mística de Santa Catarina de Sena, durante todo este ano, a gente entrou no coração dessa patrona da missão. E agora, para esse outro ano que vem, o nosso tema é: se tu dizes que está nos pobres, eu irei te buscar sempre. Este é o ano que Deus nos dará, o ano da alegria, né? O ano da rosa. Nós sabemos que na consagração a gente tem 4 rosas, né? E a rosa da cor cor-de-rosa, ela significa para nós a alegria. Então esta é a rosa que Deus nos dá nesse ano que vem, da alegria. Alegria em meio a provações, a tribulações, não uma alegria alienada, né? Uma alegria fora da cruz de Jesus, mas uma alegria de ser amigo de Jesus. Aprendemos também neste ano a conhecer melhor nosso carisma e a nossa identidade, né? Conseguimos discernir bem o nosso carisma. Alguns até interpretaram mal quando eu disse numa reunião passada, a reunião dos ministros, né, que tinha chegado a hora da separação do joio e do trigo. Mas não do joio e do trigo no sentido pessoal. Ah, você é joio, você é trigo. Não, não assim. Mas no sentido pastoral. A gente percebeu que algumas coisas que cresciam dentro da nossa comunidade não era nosso carisma. E outras coisas eram. Então é esse tipo de separação de joio e de trigo que eu citava na reunião, e que esse ano a gente teve bem claro essa separação do que realmente é nosso e do que nós pensávamos que fosse nosso. Uma espiritualidade assim meio alienada do que era a nossa realidade. E hoje não, graças a Deus, a missão toma um caminho bem mais seguro, com a certeza de que Deus está conosco, Deus caminha à nossa frente, Deus nos conduz e nos deu uma identidade que é simples assim, né? Como o Padre Júlio dizia, né? Simples assim. Nossa realidade missionária é simples, e nós não vamos enfeitar o pavão para chamar mais jovens, para rebanhar mais pessoas, ou para que as pessoas de outras comunidades queiram vir para cá, ou para que fulano ou ciclano venham para cá. Isso é importante a gente saber. Nós não vamos enfeitar uma espiritualidade que não é nossa para atrair ninguém. Nossa espiritualidade e nosso carisma é bem definido. Nós nascemos para os pobres, e isso só o faremos se não deixarmos a missa acabar dentro de nós. Isso é nosso carisma. A missa e os pobres e a missa. Por isso que esse ano que nós consagramos a Madre Teresa de Calcutá, esse próximo ano de 2012, que é o ano que nós usamos a frase que o Senhor Jesus inspirou a Madre Teresa: se tu dizes que está nos pobres, eu irei te buscar, Senhor. Por isso a casa que vamos inaugurar em Moarama se chamará Chácara Madre Teresa de Calcutá, né? Já começa o ano inaugurando a casa dessa patrona maravilhosa da nossa missão. Anuncio aqui também o nome da nossa outra patrona. Muitos já sabem, outros ainda não sabem, mas os que estão acompanhando pela internet, os ministros regionais de outras regiões mais longe também, o pessoal de Itapeva. Então a todos eu anuncio o nome da nossa
outra patrona, que é a última patrona da missão, completando assim 10 patronos da missão. É a Beata Dulce dos Pobres, brasileira, beata brasileira, que muito amou os pobres. E este ano nós vamos inaugurar a Pastoral Dulce dos Pobres, que terá como guardião Serjão do Parque do Lago. Ele não sabe ainda, eu vou dizer para ele, como sempre, né? Assim, mais legal assim. Então, essa pastoral, uma vez por mês, irá passar o fim de semana nas ruas, no centro de São Paulo. Então, irá na sexta-feira à noite, vai ficar lá acampado no centro da cidade, e só voltará para casa no domingo. Então, ficará com os pobres na rua de sexta até domingo, sem voltar para cá, sem voltar para casa. Nas primeiras pastorais, eu vou junto, né? Depois, o Serjão vai levando, né? Eu vou só mostrar para ele como que Deus quer que seja essa pastoral, como eu sinto ser a vontade de Deus, funcione essa pastoral, e depois vamos continuar. Nessa pastoral sempre poderá ir os irmãos e as irmãs, sempre poderá ir. Não são obrigados a ir, mas sempre podem ir. Os consagrados celibatários sempre podem ir. Nessa pastoral também podem ir todos os consagrados leigos, todos os que são casados, consagrados já. E também pode ir com autorização do guardião o pessoal dos anos da missão, mas daí só com autorização do guardião. Discipulado, terceiro, segundo, primeiro ano, o aspirantado, tudo sempre só com autorização dos seus guardiões. Guardiões podem ir, mas os missionários de cada ano só podem ir com autorização dos guardiões, e tem que ser maior de idade, né? Lógico, né? Não tem como ir passar uma criança na rua 2 dias assim. Nós vamos meditar também esse ano, e aqui a gente já entra nessa direção espiritual de hoje, numa frase do Senhor Jesus Cristo e numa reflexão do Padre Renato Rosso, aquele fundador da Pastoral Nômade. Então o Senhor Jesus Cristo disse: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jesus falou isso. Se não fosse Jesus que tivesse falado isso, ninguém ousaria dizer isso. Só ele, sendo Deus, tinha peito para dizer isso, né? Ninguém ousaria dizer, afirmar uma coisa tão radical quanto isso, que Jesus falou abertamente. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Para os que não sabem, acredito que quase todos sabem, camelo não é um camelo animal, né? Jesus, na época de Jesus, vamos citar, o camelo é uma corda grossa que amarra os navios. Uma corda mais ou menos dessa grossura aqui, assim, ó, feita de sisal. É impossível que passe numa agulha, né? Uma corda desse tamanho. Sempre na agulha passa uma linha de sisal, mas não uma corda de sisal. Essa corda era usada nos portos da Galiléia, segurar os navios, ancorar. E Jesus dizia: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí falaram para Jesus: então assim é impossível entrar um rico no céu? Ele falou: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E o Padre Renato fez uma reflexão sobre essa passagem e mandou para mim, e eu achei muito profunda e verdadeira, que deve ser partilhado aqui conosco. Ele disse: existe um meio desse camelo passar por dentro da agulha, porque ele é feito de múltiplos fios de sisal. Ele precisa se despojar, se dissolver, precisa abrir mão de muita coisa, até ele ficar só um fio do sisal. E aí ele passa, como aconteceu com Zaqueu, que era rico, né? Na passagem do Evangelho, ele disse a Jesus: Senhor, vou dar metade do que tenho aos pobres, e se defraudei alguém, e ele tinha feito isso muitas vezes, darei tantas vezes mais, 4 vezes mais, ele prometeu. Então ele ficou sem nada, porque quantas pessoas ele deve ter
enganado, né? Então ele se despojou de tudo aquilo. Então para nós na missão também, e porque isso é nosso carisma e nossa identidade, nós vamos mais do que ajudar os pobres, nós vamos ser com os pobres, estar com eles, ser amigo deles, como o padre José Estela disse aquela vez. Nós não podemos fazer grandes coisas pelos pobres, mas nós podemos sentar do lado e chorar junto a dor deles. Então essa é a nossa espiritualidade com os pobres, estar com eles. O padre Júlio Lancelotti estava numa reunião do clero, e em frente da onde eles estavam se reunindo, estava tendo quando tira as pessoas, assim como chama? Tira do prédio em uma invasão assim? Como? Ação de despejo. Um despejo do pessoal sem teto. Estava tendo na frente, assim, os pobres e as famílias chorando, um monte de criança na rua. E o padre Júlio olhou para aquela reunião, tudo do clero, com o bispo, e disse: olha lá, estão despejando os pobres, vamos lá. Aí um outro sacerdote disse: mas o que a gente vai poder fazer por eles? Falou: nada, mas vamos lá ficar com eles. E ele foi, e ficou lá com os pobres. É assim que nós vamos fazer, ficar com os pobres, sentir, conhecer melhor os pobres, saber o nome, ter amizade com eles, como já muitos missionários já fazem, mas continuar fazendo de uma forma ainda mais radical. Eu fiz alguns itens aqui que eu quero pedir para a missão neste ano, que devemos ser livres, pobres e livres. Porque a pobreza traz liberdade. Traz liberdade. Eu lembro uma vez que um missionário, que eu não vou dizer o nome, há uns 2 anos e meio atrás, mais ou menos, estava em depressão muito profunda. E eu saí para puxar a carroça, fui puxar a carroça, né? Fui fazer pastoral de carroça sozinho. Aí ele pediu: posso ir com você, cara? Aí eu falei: pode ir comigo, né? Aí no meio do caminho assim, ele falou: deixa eu puxar um pouco essa carroça? Eu falei: pode puxar. Aí ele pegou a carroça e começou a chorar. E ele disse assim: eu nunca senti tanta liberdade, tanta alegria, igual eu estou agora. Olha, parece que passou tudo. Tudo aquela depressão, tudo aquele monte de problema, parece que sarou tudo. Você vê como as pessoas olham pra gente, né? Estranho, mas parece que a gente se sente livre assim. Então, essa mística, esse ser pobre com os pobres, experimentar a dor deles, eu peço à missão que mergulhe nisso esse ano. Na pastoral de carroça principalmente, sabe? Puxar a carroça com os pobres, estar com eles, fazer pastoral a pé mesmo. De carro também, se der lógico, pode fazer, mas de preferência ir a pastoral de ônibus, ir a pastoral de carroça, de preferência. Não que não possa ir de outro jeito, pode ir, mas andar como andam os pobres mesmo, sabe? Ficar com eles. E mesmo que a pastoral sua seja sair da tua casa e visitar um irmão que está perto da tua casa, mas vai. Tem um irmão na praça, perto da sua casa, vai lá e senta com ele 10 minutos, conversa com ele. Sabe, ser amigo dos pobres. Ser pobre também no vestir, no externo também, sabe? Algumas coisas não condiz com o nosso carisma. Tem algumas roupas que não condiz com o nosso carisma, né? Não estou dizendo para andar relaxado, de qualquer... Não, pobreza não é relaxa, né? Principalmente para os casais, assim, pobreza não é relaxa, né? Deve se arrumar direitinho. Mas simplicidade e recato. Simplicidade e recato. Então eu não posso pegar, vou usar um sapato de 300 reais, não posso. Me perdoe dizer, mas eu não posso. Só por vaidade eu vou comprar um tênis de 300 reais só por vaidade. Eu não posso. Se eu posso comprar um que vai fazer o mesmo serviço com 40, com 50, eu não posso fazer assim. Nós não podemos fazer isso. Ah, vou comprar uma roupa de 700, 800 só para vaidade. Só para vaidade, não. Se eu posso me vestir bem, bonito e com recato, com bem menos que isso.
Por quê? Porque tudo isso vai criando degraus entre nós e os pobres, sem querer. Mesmo que você não queira, cria. Você vê como o irmão de rua fica bem mais à vontade conosco quando a gente chega mais largado assim? Se sente mais à vontade. Eu lembro quando eu vou fazer pastoral de carroça, que eu chego assim, ou que eu estou a pé fazendo, eles se sentem como se eu fosse um deles ali, sabe? Eles não vê degraus, e não existe mesmo esse degrau, mas eles conseguem enxergar que esse degrau não existe. E às vezes o nosso externo, lógico, o nosso coração deve ser pobre primeiro, porque senão o externo é só uma fantasia, né? Mas também externamente devemos refletir essa simplicidade. Cito de novo aqui o Padre Júlio Lancelotti, porque o Padre Júlio Lancelotti nesse tema é doutor, né? Você vê a simplicidade dele no andar, a simplicidade dele no vestir, a simplicidade dele no conversar. Um homem que tão influente, né? Por exemplo, sexta-feira passada ele estava conversando com a Dilma na casa dele, a presidente do Brasil. E a mesma simplicidade ele está no outro dia conversando com o irmão de rua e está aqui conversando com a gente. Mesmo externamente ele demonstra essa simplicidade. E nós também devemos fazer. Ser pobre também na alimentação. Também para nós isso esse ano. Sabe, evitar tudo que seja desperdício, que seja luxo, que seja coisas que não condiz com ser voz dos pobres, né? Vou citar um exemplo claro aqui. O McDonald's, por exemplo, não é lugar para um missionário ir. Ah, é pecado ir no McDonald's? Não, é pecado. Mas é uma afronta aos pobres, porque eles jogam comida no lixo e não dão para os pobres. Comida boa e jogam no lixo e não dão para os pobres. Segundo, que é muito caro tudo que tem lá. E terceiro, que é ruim ainda. Então, para nós, algumas coisas assim não condiz com a realidade. Não estou dizendo que você não pode ir nunca. Pode um dia, eu estou falando de frequência, sabe? Você quer ir um dia com a família, ou juntou os irmãos, quer ir um dia, não tem problema de ir. Eu quero que vocês entendam bem isso. Estou falando assim de não virar, não entrar em contradição com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós pregamos. Não se acostumar com o luxo, com o desperdício, com estar onde os pobres nunca vão estar. Nós não podemos estar nesses lugares. Então, em tudo, dá graças a Deus sempre. Sabe, hoje só tem ovo para a gente comer, graças a Deus. Só tem salsicha, graças a Deus. Só tem frango, graças a Deus. Não tem, só tem arroz, é o que temos para hoje, né? Ser sempre grato a Deus. Nunca demonstrar assim uma insatisfação quando Deus nos permite passar uma privação, né? Às vezes eu fico chateado, às vezes eu ouço alguma coisa assim, principalmente nesse sentido, né? Fico chateada porque Deus tem sido generoso conosco. Uma vez, agora sexta-feira passada, se não me engano, o Tó estava fazendo pastoral na rua. Não, estava andando aqui no Bonfigliore e encontrou uma mulher, uma senhora, empurrando uma carroça de papelão. Aí o Tó tinha R$35 no bolso, parou e deu para a senhora que estava catando papelão, e a mulher começou a chorar. E começou a agradecer Nossa Senhora. E chorar e agradecer Nossa Senhora, e o Tó abraçou ela também, começou a chorar. E perguntou para ela por que ela estava tão feliz assim, né? Com os R$35 que ele deu. E ela disse porque naquele dia ela só tinha conseguido ganhar R$2. E era dia de Natal, né? Ela só tinha conseguido ganhar R$2. E ela tinha prometido para a mãe dela, que estava doente na casa dela, que ela ia comprar um frango assado que custava R$12. Então ela ia ter que dar mais várias viagens ainda durante o dia todo para tentar que cada viagem ela conseguia R$2, porque o carrinho dela era pequeno e o papelão é barato. Então quando o Tó deu para ela, e ela disse que tinha pedido a Nossa Senhora, que Nossa Senhora providenciasse para ela a reciclagem necessária para comprar um franguinho para a mãe dela. Aqui no Bonfigliore, pertinho de nós. E como ficou feliz, e às vezes a gente pode dizer, ah, nossa, só tem frango, cara.
pecado. E para nós, pecado mortal. Para nós, pecado mortal. Pecado venial para quem não é missionário, Voz dos Pobres. Pecado mortal para os missionários. Reclamar da providência, né? Ser pobre também no agir, na pastoral de rua, isso eu já falei aqui. E não se preocupar se alguns dizem, estão hipócritas, vocês têm isso e está aqui, é hipócrita. Eu ouço muitas vezes, isso me dói o coração, né? Às vezes quando eu vejo alguém chamar alguém que está cuidando dos pobres de hipócrita. Porque quem se lança aos pobres saiu de si. Saiu de si. Ele pessoalmente está ali com os pobres, ele saiu de si. Não existe hipocrisia em quem sai de si. Vocês fazem isso, depois vai cuidar dos pobres. Isso é hipocrisia. Não é hipocrisia. A não ser que o coração não está de verdade, está ali para fazer média, aí sim. Mas sempre quando alguém sai de si e vai de encontro aos pobres, senta com ele na calçada, não existe hipocrisia nisso. Existe um sair de si mesmo, um deixar Jesus vencer nós mesmos. Que privilégio tem, humanamente falando, e que vaidade tem, humanamente falando, em sentar na calçada e ficar com os pobres? Humanamente falando, nenhuma, né? Então, estar com os pobres, principalmente agora nesse ano e desse ano para frente será assim, ficar com os pobres mesmo, porque isso é nosso carisma. Ficar com eles, amá-los, sentir a dor deles, defendê-los também em todas as instâncias, que nem o Leone foi com o Padre Júlio lá na Câmara dos Vereadores, defendendo. Isso também é nosso carisma, é o terceiro ponto de carisma nosso, na definição de carisma, consagrado a Deus e Espírito Santo, profetizar em favor dos pobres, defendê-los mesmo, quando vê que estão sendo oprimidos, que a Guarda Civil está batendo, defender, peitar os guardas mesmo, sabe, não de uma forma de bater pelos pobres, mas de apanhar pelos pobres. Nós não vamos bater pelos pobres, nós vamos apanhar pelos pobres. Vamos entrar na frente, vamos ficar com eles. Ser pobre também nos relacionamentos com as pessoas. Ser pobre no relacionamento quer dizer ser humilde, não querer saber mais. Deixa o outro saber mais. Ser humilde, ser obediente. A obediência é uma pobreza extrema. Ser obediente. Principalmente aos que têm guardiões, que têm ministros. Ser obediente. Mas eu sei mais que o meu guardião. Seja obediente, se sabe mais, então aplique seu conhecimento na obediência e na humildade, né? Aplique o conhecimento na humildade e na obediência. Dar preferência aos pobres. Dar preferência aos pobres. Porque isso não é só nosso, isso é da igreja. A opção preferencial pelos pobres. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não podemos deixar se levar, como São Tiago diz, né, na carta dele. Chega um rico, senta aqui nesse lugar, vem aqui, olha a casa, que bonita, isso, aquilo. Chega um pobre, às vezes não convidamos nem para entrar na casa. Às vezes nem para entrar na casa. Então, dar preferência aos pobres em espírito e em verdade. Sabe? Conseguir sondar isso, entender isso. E quando vem um missionário pobre, tratá-lo do mesmo jeito do que um missionário que veio e tem um pouco mais de posses, também não vamos discriminar, amar do mesmo jeito. Amar do mesmo jeito um e outro, mas do mesmo jeito. Não mais um do que o outro. Todos do mesmo jeito. Não porque um consegue ajudar mais financeiramente, a gente ama mais, dá mais atenção para esse do que o que não consegue. Isso aqui não. Aqui na missão não. Aqui todos somos irmãos. Todos somos iguais. E de preferência o pobre tem o primeiro lugar aqui. De preferência sempre o pobre tem o primeiro lugar. Ser pobre também no morar, né? E eu falo isso porque em algumas comunidades, como pretexto, às vezes dizem, é porque é para Deus, então vamos fazer isso porque é para Deus, e é bonito e é para Deus.
é bela e é para Deus, vamos dar o melhor para Deus. E começa a enfeitar a casa igual um pavão. Começa a enfeitar os carros igual um pavão. As mesmas coisas da missão, eu estou dizendo. As nossas casas de acolhimento, nossas casas de consagrados, as casas nossas também, familiares. Nossas casas têm que acolher o menino Jesus. Tem que ser uma casa preparada para Jesus olhar e gostar. O que Jesus olhou e gostou? A manjedoura, a casa de Lázaro. Ele não frequentava a casa de Herodes, frequentava a casa de Lázaro, que era pobre. Ele era muito, diz a Bíblia que ele era muito amigo, sempre ia na casa de Lázaro, que era leproso e era muito pobre. Uma vez, não lembro que colégio que era de freira, aqui perto do Bexiga, o Dito, o missionário, foi trabalhar lá e era maravilhoso. Tudo belo, encerado, maravilhoso, porque para Deus nós temos que dar o melhor. E o Dito estava fazendo um serviço de pedreiro lá. Aí na hora do almoço ele queria entrar um pouquinho na capela para adorar, não podia entrar com aquela roupa. Falou, não, mas eu só ia fazer uma oração lá. Não, mas com essa roupa a capela encerou agora. Ou encerou para quem então? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma vez também em outra comunidade, que também não vou citar o nome, gastaram mais de 10 mil reais com um jardim. Mais de 10 mil reais. Uma comunidade que cuida dos pobres. Mais de 10 mil reais com um jardim. Mais de 30 mil reais com o presbitério e com o altar. Não, porque para Deus o melhor. Só que cria uma barreira tão grande entre nós e Deus, que os pobres nem chegam mais lá, e cria como se Deus fosse muito, muito distante dos pobres. E os pobres começam a enxergar como se Deus não fosse um Deus próximo dos pobres. Porque naquele altar cheio de ouro, tão maravilhoso, tão bonito, como eu posso me achegar ali? Uma vez numa capela aqui na Expo Católica, eu entrei e me senti mal. Acho que Jesus estava se sentindo mal na capela. Mas de tanto luxo que tinha na capela, e disseram que era porque Deus tem que dar o melhor. O melhor para Deus não é o que nós pensamos que é o melhor. Quem é Jesus? O que ele optou por... E o que ele achou melhor quando esteve encarnado? Ele não pensa diferente hoje do que ele pensava lá. Ele veio mostrar o que ele gosta. Mostrou isso aqui que eu gosto. Ser simples assim. Dar o melhor para Deus é dar um coração adorador a Deus. Zelo não é escrúpulo. Cuidado não é luxo. E isso nós precisamos cuidar para nas nossas casas nunca ter isso. Nunca ter isso. Sempre ser uma casa que um pobre chega e se sinta bem. Eu lembro também em outra comunidade que começou a crescer tanto que os doadores, as pessoas que vinham doar, doava 200 mil, verdade. Outro doava 150 mil, sabe, para a comunidade. E os pobres que antigamente doavam 10 reais, 5 reais, ficaram até com vergonha de doar, porque eles falavam, nossa, e eles falavam no microfone, fulano doou e tal. Então você fica com vergonha, os pobres tinham vergonha. Os pobres queriam até ajudar, mas não ajudavam porque tinham vergonha. Eu falei, vou dar 5 reais. Né? Com esse tanto de luxo aqui, eu na minha casa não tenho nem isso. Né? Tem que empurrar meu carro de vez em quando, que acabou a gasolina, e ali tem tanto luxo, tudo zero, tudo... E eu estou aqui desse jeito, não vou mais ajudar essa comunidade, nem me sinto bem mais aqui. Teve uma das casas dessa comunidade que eu nunca mais entrei, porque não me sentia mais bem lá, de tanto luxo que ficou dentro da casa. E hoje, essa casa nem é mais dos pobres. Né? Porque não era mais, Jesus não queria aquilo ali. Não confundir nunca em dar, quando a gente quer dar o melhor para Deus, não confundir o melhor com o luxo, com riqueza, com aquilo que a gente acha que é beleza. Cuidado com isso. Cuidado. Deus é o avesso do avesso. Os pensamentos de Deus é completamente diferente do nosso. Jesus preferiu Mateus, cobrador de imposto, do que os fariseus, doutores da lei. Jesus preferiu a casa de Lázaro do que a casa de Pilatos, de Herodes. Cuidado quando a gente pensa em dar o melhor para Deus. O melhor para Deus é o nosso coração.
Eu gosto de citar o exemplo do irmão Alegria, da Toca de Assis, grande amigo meu. Ele adorava a Deus em espírito e verdade. Ele ficava de joelho, uma vez ele ficou quase 7 horas de joelho, sem nenhum genuflexório. E ele era doente. Ele tinha várias doenças, tinha problema no tornozelo, tudo, tinha problema no coração. Ficou quase 7 horas de joelho imóvel, diante do Santíssimo Sacramento, numa capela simples, bem no comecinho da Toca de Assis. Aquilo ali sim era um ornato diante de Jesus. Aquilo sim era uma capela linda, maravilhosa diante de Jesus. Era aquilo que Jesus queria, aquela capela que Jesus queria. Daquele jeito lá. Então sempre, em nossas capelas, em nossas casas, nas casas das nossas famílias também, sempre zelo, nunca luxo. Sempre tudo certinho, mas nada com escrúpulo. Sabe? Entenderam assim? Zelo, fazer as coisas certas, mas não luxo e nem escrúpulo. Terminando essa reflexão, também ser pobre de coração. Porque tudo isso que eu falei, se o coração não for primeiro, não adianta nada. Esse ano que nós passamos refletindo que eu me conheça e te conheça, quer nos ensinar isso, né? A ser de verdade amigo de Jesus. Para depois ser de verdade seguidor de Jesus. De verdade mesmo, você e Jesus. Você e o Santíssimo Sacramento. Você e os pobres. Isso ninguém pode tirar de nós. Na minha vida eu já passei por tantas podas, mas tantas mesmo, mas nunca ninguém conseguiu tirar de mim o que era que Deus me deu, o Santíssimo e os pobres. Nunca. E isso me dá segurança, porque eu sei que isso nunca vai me ser tirado, nunca. Sempre eu vou ter os pobres e sempre eu vou ter uma capela que eu possa entrar e adorar. Sempre. E quando eu não puder ir, meu coração vai, então sempre, sempre.